E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, a civilização ocidental ela teve uma herança muito grande em forma de contribuição da religião cristã. E esta, por sua vez, está ancorada na crença de que Cristo, ressurreto, saiu do túmulo ao terceiro dia. Então, veja bem, é possível, historicamente, dizer que Cristo ressuscitou? Para ser bem direto, no meio acadêmico secular você não vai ter espaço para defender uma teoria como essa, não. A crença de que Cristo ressuscitou é uma crença em milagres, na interferência divina. E veja bem, pessoal, o meio acadêmico ele acredita em uma visão de interpretação histórica à esquerda, certo? Marxista. E eles abraçaram a ideia do materialismo histórico. O que seria esse materialismo histórico? Seria a crença de que o transcorrer do processo humano nesse mundo foi feito baseado na luta entre os que tinham posses e os que não tinham, os patrões e os empregados, os proprietários e os não proprietários. Certo? A luta de classes que Karl Marx tanto defendeu com Friedrich Engels no livro dele Manifesto do Partido Comunista. Bem, e também no Capital, né, que ele deixa isso mais bem esboçado. Nós chegamos a uma conclusão. Ele não abraça, certo? Essa teoria ela não dá espaço para a crença em milagres, porque ela se estendeu até a ideia de que toda a atuação ela é simplesmente humana, ou ela é pelo menos material. Ela vem diretamente de alguma coisa que faz parte da natureza, é material, é concreto, e interferiu no transcorrer histórico. E aí não cabe espaço para uma visão teocêntrica do mundo, certo? Uma visão onde Deus ele pode ser a explicação de uma eventualidade. Não. O meio acadêmico ele não permite esse tipo de interpretação. Entretanto, não quer dizer que porque eles não gostem, não é, a coisa não seja verdadeira. Então, galera, eu vou ler esse vídeo aqui e já deixo para você. Eu tô torcendo para que esse vídeo fique curto, mas já é a terceira vez que eu gravo ele dá mais de 1 hora. Eu resolvi dar uma resumida, dar uma sequência de cortes muito grande nele. E veja bem, eu coloquei alguns tópicos aqui para poder me guiar de forma objetiva e concisa, para não falar muito, para depois não ter aqueles alunos ligando, professor, vídeo de 30 minutos, 32 minutos, resume em 5. Mas eu vou fazer uso aqui simplesmente também da metodologia histórica. Então eu vou deixar a teologia um pouco de lado e eu quero mostrar para você que historicamente existem sim evidências que possam corroborar para dizer para você, para que eu possa te afirmar que Jesus Cristo ressuscitou. Cara, isso é chocante, né? Isso não te contam em sala de aula, não. O professor geralmente não vai querer pegar briga com os religiosos e nem vai querer também segurar a crença de que pode ser um milagre para não pegar briga com os que são ateus, né? Coitado. Eu vou fazer as afirmações aqui e para que eu não precise esboçar demais cada fonte, cada referência, no final eu vou te dizer onde é que você vai encontrar essas fontes com mais fundamento, certo? Com uma explanação bem melhor. Você pode ir lá se o assunto te interessar. E assim, eu acho que ele é de total importância para a vida. Mas vamos lá, né? A gente para saber se Cristo ressuscitou, é preciso também saber se ele existiu. Historicamente, é possível dizer que Cristo existiu? Agora, para que você entenda a lógica a qual eu vou seguir aqui, eu preciso que você pegue alguns passos básicos. Veja bem, o movimento cristão é um movimento presente e geralmente não. Obviamente, um movimento presente ele teve seu início também no passado. Todo evento presente ele tem essa regra. Isso é claro. A questão é o quanto factual é aquilo que gerou esse movimento, o quão digno de credibilidade é isso, porque todo movimento com sua origem ele tem suas particularidades. Eu vou abordar para vocês as particularidades de como começou o movimento cristão. Ele é muito singular e muito diferente das demais religiões. As alegações que os cristãos faziam eram muito diferentes das demais também. Você vai encontrar similaridades em outras religiões, mas não como a cristã, certo? Não para aquela geração, não para aquele momento, não para o que eles alegavam e não para o que eles fizeram naquela época. Houve sim uma singularidade muito grande na religião cristã, ela é muito diferenciada. Então, esse evento passado, o que originou o movimento presente, no caso o cristianismo, ele pode ser verdadeiro ou falso. E como eu falei, aquilo que deu fundamento, aquilo no qual se ancorou, certo, a religião cristã foi justamente a crença na ressurreição de Jesus Cristo. Isso pode ser verdadeiro ou falso. A gente vai ver se as fontes corroboram para isso, uma vez que se faz necessário que os eventos, se eles querem se provar como verdadeiros, a quantidade de evidências, fatos, interpretações, testemunhas, eles podem corroborar para afirmar,
para desmentir ou para deixar uma interpretação dúbia. Entretanto, com relação ao cristianismo, nós vamos ver que as evidências elas dão um grande sorriso para esse fato. E a explicação que melhor abraçar e que melhor explicar também para aquilo, para aquela época, para aquele começo, aquela que mostrar maior credibilidade diante das fontes, diante das testemunhas, diante das explicações para o qual os fatos começaram a surgir e ganharam tamanho e proporção, e até hoje estão entre nós. A capacidade de explicar aquilo ali baseado em um processo lógico, certo? Com uma coerência sistemática, aquilo ali vai dar também credibilidade ao próprio evento histórico. Então, se esses pontos que eu acabei de citar, se eles forem convincentes, se eles forem capazes de ter fundamento, então a gente pode ter algum vestígio de esperança para dizer que Cristo ressuscitou, que aquilo que gerou a religião cristã, aquilo pelo qual começou o movimento que tomaria o mundo, a ressurreição de Cristo, tem alguma factualidade. Então, pessoal, antes de saber se Cristo ressuscitou, é preciso saber se ele de fato existiu. Cristo é um personagem histórico, fidedigno à existência, né? Cristo de fato, ele existiu como pessoa? Isso é um óbvio sim. Certo? Nenhum historiador sério vai duvidar que Jesus Cristo, pelo menos enquanto pessoa, ele existiu. Nenhum deles duvida disso não. E para aqueles que forem mais céticos aí, nós temos fontes muito confiáveis sobre isso. Algumas sofreram até algumas adulterações, né, mas elas conseguiram manter boa parte da sua credibilidade. Exemplo, Flávio Joséfo, que era um historiador do Império Romano, mas ele era judeu, né? E mesmo ele tendo vindo depois de Cristo, ele relata sobre a presença de Cristo na Judéia, pelaquele tempo. E galera, veja bem, nós temos, em comparação com imperadores romanos, como o próprio Tibério César, da época de Cristo, Jesus Cristo ele é citado por mais fontes históricas do que os próprios imperadores. Pelo menos aí, nós vamos ter 30 fontes, e dependendo da própria interpretação, chegamos a 43 fontes que elas vão citar a pessoa de Jesus Cristo. A boa parte delas é cristã, certo? Outras elas podem ser consideradas fontes neutras e pelo menos 3 delas podem ser consideradas fontes anticristãs. Significa que eles tinham algum tipo de repulsa, que eles não queriam o crescimento do cristianismo naquela época. E assim, quando o teu inimigo ele fala da tua existência, você tem que dar uma lógica de evidência para dizer que o inimigo dele, ou melhor, né, o cara pelo qual ele tem inimigo, no caso Cristo e os anticristãos, de fato existiu. Porque se até os inimigos reconhecem, citam ele, é porque isso é uma prova cabal. Né? Os caras sabem que ele existiu e citam ele historicamente. Então, assim, Jesus Cristo, as fontes devem aparecer, eu coloco para você na tela. Jesus Cristo, historicamente, ele está comprovado. Certo? Não há dúvida aí sobre o fato de que ele andou sobre essa terra. E algo muito curioso é que quando essas fontes elas são todas examinadas, algumas características entre elas são comuns a todas elas. O que quando você tem pessoas de diferentes espaços de tempo, diferentes localidades, né, diferentes posições, citando praticamente o mesmo evento, é porque aquilo ali ele foi real, ele foi factual. E as características que eles mencionam com singularidade, elas não são muito, ou melhor, elas não são poucas não. Veja, eu coloquei algumas aqui para citar para vocês. Primeiro, eles são de comum consenso de que Jesus Cristo viveu durante o império de Tibério César. Eles também acreditam que Jesus Cristo era um homem conhecido pelas suas virtudes e bondade. Ele também tinha fama de obrar milagres. Ele tinha um irmão que ficou conhecido em Jerusalém, o Tiago, inclusive o ossuário de Tiago já foi encontrado e também já foi atestado como sendo verídico, né? Você vai encontrar lá a inscrição Tiago, irmão de Jesus Cristo. Então, assim, isso era uma prova muito cabal sobre a existência de Cristo, como também de seu irmão Tiago, que era presidente do Concílio de Jerusalém, a cidade santa, e o camarada, por ter uma liderança significativa, ele chamou a atenção dos líderes locais. Jesus Cristo também, nessas fontes, é reconhecido, ou pelo menos citado, como sendo interpretado por uma seita judaica como o Messias, o Cristo. O responsável pela crucifixão de Jesus Cristo, Pôncio Pilatos, historicamente também já foi citado e também é muito comum ser citado nessas obras. Havia uma crença por parte dos seus defensores, seus discípulos, de que ele tinha ressuscitado. Veja, não são os historiadores que dizem que ele ressuscitou. Eles dizem que os cristãos defendiam a ferro e fogo que ele havia ressuscitado. Inclusive, eles sofriam pena de morte, mas não negavam a crença. E possivelmente a maior prova aí sobre o tamanho do crescimento do expoente cristão é o próprio fato de que Roma ela se tornou cristã. Vamos lembrar aí do Édito de Milão, feito por Constantino em 313, se eu bem lembro, onde era um documento em que Constantino ele
permitiu que os cristãos parassem de ser perseguidos, até porque eles já eram uma parcela muito grande do Império Romano, e ou deixava esse povo em paz, ou logo logo eles também iriam se rebelar, se levantar contra o imperador. E assim, quanto mais se matava cristãos, mais eles apareciam. E assim, como o crescimento dele foi muito forte, a gente vai ter o Édito de Tessalônica, feito por Teodésio, em 380, e já neste, a religião cristã ela não é somente permitida no Império Romano, ela vira religião oficial de Estado. Então assim, Roma virou cristã, né, e esse movimento ele teve um começo, ele ganhou toda Roma. A questão é que vamos ver a factualidade desse começo de evento. Agora, as principais fontes históricas que citam Cristo e alegam a ressurreição dele são de fato os evangelhos do Novo Testamento, por serem documentos que eles já ganharam, né, o estigma de serem documentos tradicionalmente religiosos. Eles perderam credibilidade no meio cético, uma vez que eles são vistos como tendenciosos. Entretanto, dá para a gente fazer uma seguinte análise. O Novo Testamento ele é um documento histórico confiável, ele tem evidências, o arcabouço de construção deles pode se mostrar como um documento confiável em comparação, por exemplo, com outros documentos históricos? A resposta é um sim, pessoal. É um sim. O Novo Testamento ele pode sim, ele consegue sim se comprovar como fidedigno historicamente. É claro que você vai ter aí as suas críticas, né? Vão ter falhas no processo de cópia dele, uma hora ou outra aí um número, ele não vai bater com outro, algum nome lá, porque fez parte da própria falha do processo de cópia. Entretanto, já podemos começar por esse ponto e dizer que os documentos do Novo Testamento, em questão de quantidade e de qualidade, eles são os documentos históricos mais próximos da sua época de produção. E para você que não entendeu o que isso quer dizer, significa o seguinte: quanto mais próximo as cópias forem da época em que o original foi escrito, maior é a possibilidade de que ela seja fidedigna ao conteúdo original. O que, deixando bem claro para você, significa o seguinte: se eu escrevo, como uma pessoa importante, né, escrevo uma carta agora e as cópias dessa carta, as pessoas começam a ver, elas se popularizam, as pessoas começam a escrever, e essas cópias, quanto mais próximas no tempo elas estiverem da época que eu escrevi a carta, mais confiáveis elas são. Mas se eu escrever a carta agora, as pessoas escreveram nos próximos 10, 15 dias, elas são documentos confiáveis. Mas se escreveram nos próximos 150 anos, 200 anos para frente, as pessoas guardarem isso por tradição, e aquela brincadeira do microfone sem fio pode ser que tenha ganhado efeito aí, e muito documento pode ter se alterado. Entretanto, em questão de quantidade de cópias e no espaço de tempo, o Novo Testamento é o documento mais confiável que nós temos na história. Outros documentos, como por exemplo os escritos de Platão, eles têm um lapso de tempo aí de mais de 500 anos. Então assim, desde quando Platão escreveu suas obras, como o Banquete, por exemplo, até o momento em que ela vem ficar conhecida, uma cópia posterior, há um lapso de tempo de 500 anos. É muito possível que o Platão que você estuda hoje na escola não seja o mesmo que escreveu as obras originais. Certo? São 500 anos a mais de espaço de tempo de uma obra para outra. Pode ser que seja uma das maiores faces da área filosófica. Já com os documentos do Novo Testamento, isso não acontece. Você deve estar vendo um gráfico aí, já apareceu, em que mostra o espaço de tempo aí, certo? Desde a época de produção até os mais recentes, eles ainda eram da própria geração de Jesus Cristo, né? Quando o evangelista Marcos, se não me engano, ele foi o primeiro a escrever, logo depois a gente vai ter aí o Mateus ou Lucas, e essa pessoa escreveu praticamente na mesma geração em que Cristo viveu, e com as pessoas que viram aquilo acontecer ainda vivas. Então assim, você vai encontrar um processo metodológico muito interessante no livro de Lucas. O evangelista Lucas, que era médico, ele faz um processo muito minucioso para poder pesquisar de pouco em pouco sobre aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, e os documentos dele batem com os documentos que já estavam sendo escritos. Inclusive, nós temos aí o achado, se não me engano, de 1940, de centenas de fragmentos e textos completos da Bíblia Sagrada na região de Qumran. Eu acredito que é assim que se diz, perto da região do Mar Morto. E, cara, quando aquilo ali foi encontrado, são documentos muito próximos da geração de Cristo. E o grande detalhe é que quando esses documentos foram analisados e comparados com os atuais, a diferença era praticamente mínima. Algumas pessoas chegaram a dizer que mais de 95% daquilo que estava escrito antigamente, hoje permanece muito fiel àquilo. Então, a mensagem, na íntegra, ela estava bem guardada. Cara, os escritos do Novo Testamento, eles são os mais fidedignos historicamente falando,
falando, em questão de tempo, a proximidade dos originais. Isso dá a eles uma credibilidade e também uma fidelidade muito grande, uma possibilidade muito grande de serem os mais próximos dos originais. Lembrando que nós não temos os escritos originais. As cartas originais elas se perderam, o que nós temos são cópias sobre elas, mas o espaço de tempo nos dá uma crença, nos dá pelo menos aí um motivo para dizer que, porque eles foram escritos muito próximo da geração em que as pessoas ainda estavam vivas, houve pesquisa daquelas pessoas para poder produzir o Evangelho de Lucas, por exemplo, temos a entender que esses documentos eles têm um grau de fidelidade muito alto, até pela própria quantidade de escritos, né? Nós temos aí desde escritos muito mais bem elaborados, mais de 5.000 cópias da Escritura Sagrada e cerca de 20.000 tantos fragmentos, tudo sobre as Escrituras Sagradas, coisa que você não vai encontrar, certo? Sobre outros escritos aí, como mais uma vez citando Platão. E o interessante é que o processo de cópia foi muito fidedigno, cara. Como eu falei para você, pegou-se os manuscritos do Mar Morto, certo? Bem antigões aí, até com os atuais, a comparação é que a íntegra dos documentos, ela se manteve. Então houve uma legitimidade, uma preocupação muito grande. Você vai encontrar sim alguns erros, algumas falhas, como números que não vão bater. O Evangelho de Mateus, ele erra nome de profetas, mas isso aí pode ter sido erro de copista, certo? Coisa que não prejudica a mensagem como um todo. Agora, uma vez que nós sabemos que em questão de lapso de tempo, né, nós temos uma proximidade muito maior aí dos escritos do Novo Testamento, a questão é, os critérios para saber se esse documento, até mesmo para a época que ele foi produzido, ele se faz valer, ele se faz mostrar, que ele passaria num crivo de uma análise investigativa, como, por exemplo, alguns critérios que a gente poderia tomar. As pessoas foram tendenciosas quando escreveram aquilo ali, eles fizeram relatos embaraçosos sobre si, eles embelezaram demais o discurso. Dependendo do que eles falam, certo? A área investigativa, ela consegue criar um raciocínio para dizer, não, olha, esses caras aqui, eles de fato falaram a verdade ou mentiram. Para ser mais claro para você, imagine aí que um grupo de estudantes, eles viajam, se atrasam para uma prova e quando eles combinam história, uma riqueza de detalhes, quando chega para o professor, cada um deles dá um discurso idêntico ao que aconteceu, não, furou o pneu do carro, o pneu traseiro do lado direito, certo? E todos eles dizem com a minúcia. A galera que faz parte da autoridade investigativa, eles dizem aí que isso é um sinal de que a história ela foi montada, ela foi combinada. Mas quando você encontra diferenças, quando você encontra minúcias, certo, que divergem um discurso do outro, é porque cada um viu com seu ponto de vista. E geralmente outros critérios dão a entender que ele falou a verdade. Como por exemplo, seria inviável escrever uma história da ressurreição de Cristo embelezada de forma heróica, retratando para a época que os judeus acreditavam ser o Messias, o que Cristo fez. Os judeus não esperavam o Messias para morrer e para ser humilhado como Cristo foi. Os discípulos não se preocuparam com isso, eles escreveram as coisas como eles viram. Eles falaram sobre relatos extremamente embaraçosos sobre eles. Também falaram de relatos embaraçosos sobre o próprio Jesus Cristo, como por exemplo, seria mais conveniente retratar Cristo como um judeu mais fidedigno na própria tradição judaica do que as coisas que Cristo fez, como por exemplo, Cristo tinha discursos muito duros, que eram impopulares, que afastavam as pessoas, inclusive atitudes, como ele quando vai pedir água à mulher samaritana, que era uma mulher adúltera de uma população, de uma sociedade que era avessa à religião judaica, ela era mulher, na época o machismo tem uma certa predominância, e Cristo, ele olha para ela, conversa olhando no olho, o que era proibido para a época, e ele pede ajuda a uma mulher adúltera e de uma população que tinha aversão ao próprio judeu, qual Cristo era. E tanto que a própria mulher se escandaliza, né? Ela diz assim, como você, homem judeu, fala comigo? E assim, Cristo, na frente dos discípulos, bateu o papo com ela lá, pregou e aceitou até os convertidos que ela trouxe. Então veja bem que isso não é uma atitude para quem quer ganhar convertidos, é uma atitude para quem quer contar o que aconteceu. Porque do contrário, eles teriam dito que Cristo rechaçou a mulher, que Cristo se apegou às tradições judaicas, mas não. Eles contaram coisas que para o próprio Cristo, se fosse figurado como herói diante do povo judeu, aquilo era embaraçoso. E eles não esconderam nada. Tudo aquilo que poderia escandalizar judeus, eles simplesmente relataram a coisa tal como aconteceu. Dizer também, por exemplo, os discursos de Cristo sobre o reino dos céus, Cristo fazia exigências muito altas. A própria seletividade que Cristo colocou automaticamente reduziria a
quantidade de pessoas que gostaram de um discurso mais populista. E os discípulos, eles escreveram aquilo que Cristo falou, inclusive coisas que eles não entendiam. O que não tem sentido você transparecer para as pessoas, coisas as quais você não entende e dificultar o acesso a elas também. Mas eles não se preocuparam com isso, simplesmente relataram a história. E as exigências de Cristo, como frases que escandalizavam as pessoas na época, Jesus Cristo citando um tipo de canibalismo, como poderia ser interpretado, né? Que era necessário comer da carne dele, que era necessário ser perfeito como Deus, que ele ajudou até uma mulher síria, né, que era de uma cultura pagã. Tudo isso era escandaloso. E se os discípulos quisessem criar uma história embelezada, eles teriam que cortar isso, mas não, relataram. Uma coisa também envolvendo mais uma vez as mulheres, que é de suprema importância, é o fato de que as primeiras testemunhas sobre a ressurreição de Cristo foram mulheres. Quando os discípulos tinham que pregar, que eles tinham que dizer, olha, as primeiras pessoas a verem Cristo ressuscitado foram de fato as mulheres. E por que isso é curioso? Porque para a época o discurso da mulher, a mulher como testemunha, não tinha validade legal e nem tinha validade social, nem respeitabilidade. Então isso os discípulos deveriam ter omitido se eles quisessem ganhar o próprio respeito da comunidade geral, inclusive os gentios, inclusive os pagãos, aos quais eles iriam pregar. Mas não, os discípulos, do jeito que aconteceu, Cristo apareceu primeiro às mulheres e foram elas quem vieram divulgar aos discípulos o ocorrido, os discípulos eles não omitiram o caso e disseram, não, quem viu, a prova que nós temos são as mulheres, né? O nome delas está lá citado nas escrituras sagradas e isso é uma prova muito cabal de dizer que o discurso não foi embelezado, o discurso ele não foi montado, porque eles entrariam em desvantagem. Se eles quisessem ter mentido, eles teriam dado mais respeitabilidade, eles teriam dado mais veracidade, se eles tivessem dito que eles, os homens, viram Cristo ressurreto, mas eles não esconderam o fato de que foram as mulheres. Isso era vergonhoso para a época, citar a mulher como tem que ser uma testemunha de um fato acontecido. Coisa também é que Lucas e também Paulo, eles citaram o nome de pessoas que para a época elas estavam vivas, inclusive alguns personagens históricos que eles são de alguma importância, e pessoas populares. Paulo chega a dar um número de mais de 500 pessoas. E ele diz, olha, vocês podem ir lá e procurar. É importante você observar o seguinte, que Paulo pregava na igrejas e as exigências cristãs elas eram muito altas. Aquelas pessoas para seguirem aquilo ali, inclusive a base de pena de morte, né, que se fosse cristão era você invocar a morte naquela época, dentro tanto da Judéia como também no Império Romano. E Paulo convidando as pessoas a morrerem pela fé, ele disse, se você acha que Cristo não ressuscitou, procure pessoas lá em Jerusalém, procure pessoas em tais cidades. Ele citava a localidade e desafiava as pessoas a irem lá buscar. Se essas pessoas elas estivessem cansadas de arriscar a vida delas, elas iriam lá e elas iriam encontrar pessoas que dissessem, eu não estou sabendo nada disso, mas não. Elas encontraram pessoas que foram perseguidas, inclusive pelo próprio Paulo. Toda a Judéia fez até uma diáspora, eles tiveram que fugir por causa dessa perseguição e as pessoas elas não negavam a fé. Certo? Não negavam. Lembrem que Cristo, quando ressuscitou, ele passou 40 dias andando entre as pessoas lá, foi visto por muita gente, populares e autoridades, e essas pessoas, inclusive sacerdotes, se converteram, está também registrado, porque eles chegaram a ver, eles viram o Cristo ressurreto e passaram a ter uma postura diferente. Então, os discípulos, eles convidaram os neófitos, os novos na fé, a procurarem aquelas pessoas que, certo? Eram testemunhas oculares. E, cara, um testemunho ocular, ela é uma evidência muito forte também, né? Ela está alegando. Mesmo que ela possa ser mentirosa, você vai ter que, pelo menos, dar o braço a torcer para o seguinte. Essas pessoas que viram, eles foram perseguidos e mortos. Há exemplo que os cristãos, ou melhor, os discípulos, né, os 12 mais próximos de Cristo, todos eles tiveram mortes horríveis. E você já pensou morrer por uma mentira? Você já pensou se essas pessoas elas tivessem combinado alguma coisa para inventar uma mentira, espalhar daquilo ali, e quando a espada chegou para eles, eles segurarem a mentira, morrer como eles morreram, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então assim, mas se não uma pessoa sã vai morrer por uma mentira. E naquela época o cristianismo cresceu tanto que aquelas pessoas, elas quando procuravam os testemunhos oculares, essas pessoas eles seguravam aquilo que eles viram e eles morriam por aquilo. A crença mudou eles. Então pessoal, se os caras disseram, olha, você está duvidando, pode procurar lá, que você vai encontrar pessoas que elas vão atestar. E essas pessoas, elas não se importavam em dar a vida pelo aquilo que elas viram, é uma evidência muito forte. Ela corrobora para uma factualidade incrível. Outra evidência também que os especialistas dizem ser também uma
uma evidência de que eles escreveram aquilo que de fato eles viram. Existe divergência entre si. Alguns citam o nome de pessoas, outros não citam, né? Outros, o número de pessoas que viram, outros que não, o local onde eles correram, né? Tem muita divergência e assim, isso praticamente é fruto de como a pessoa ela entendeu aqui naquele momento do ponto de vista dela, certo? Da própria agonia pela qual ela passava, da animação pela qual ela passava, é fruto humano. Então isso é para especialistas, isso é um tipo de prova do discurso. A essência é a mesma. Os detalhes podem variar porque vai de pessoa para pessoa, certo? Conforme a forma como ele interpretou aquilo ali e tal como ele viu também. E lembrando mais uma vez sobre esse desafio que Pedro, Paulo faziam sobre as pessoas procurarem aqueles que alegaram ter visto o Cristo ressuscitado, quando Paulo e Pedro escreviam para as pessoas, eles diziam, olha, vocês viram os milagres que eu fiz em vocês. E os milagres eram fazer coxos andarem, né, fazer as pessoas praticamente aí ressuscitarem. Isso era alegado por eles na carta e essas cartas elas giravam. Certo? Quando essas cartas chegavam até algumas pessoas, e essas pessoas da mesma geração, e estavam na carta, vocês viram, se aquilo ali não tivesse sido casual, não tivesse sido eventual, factual para aquele grupo de pessoas, eles iriam dizer, não, não vi. E o movimento ele não ganharia força. Certo? As pessoas não acreditando, eles não iriam arriscar suas vidas por uma religião que não aconteceu e ainda está alegando que eles viram coisa que não aconteceu. Então assim, pessoal, veja bem, o fato é que essas cartas elas giravam, elas iam de igreja em igreja, e Pedro, Paulo e os demais apóstolos, eles alegavam esses milagres, e as pessoas aceitavam aquilo ali, eles corroboravam e faziam as cartas circularem, né, e morriam por aquilo, dá a entender que eles estavam lutando por alguma coisa que eles de fato acreditaram porque viram. Então, essas evidências que a gente consegue olhar, tanto na prática como também nos documentos históricos, eles dão a entender que o Novo Testamento ele tem um grau de confiabilidade muito alta. Lembrem aí, a proximidade temporal de quando eles foram escritos, a capacidade textual de como ele também foi escrito, as características humanas para a qual ele foi escrito, dá-se a entender que o Novo Testamento está relatando uma coisa que os discípulos chegaram a ver. E eu abro um parênteses aqui enorme, pessoal, para o Evangelho de Lucas. Galera, Lucas deveria ser oficialmente o pai da história. O bom médico Lucas, né, que escreveu o Evangelho que carrega o seu nome, pessoal, Lucas ele foi extremamente fidedigno em detalhes que a história bíblica depois conseguiu ser corroborada e provada através da arqueologia. Eu vou colocar aí uma certa sequência aí de algumas coisas que Lucas evidenciou, mas pessoal, veja bem. Certo? Entenda bem, Lucas ele deu mais de 70 detalhes históricos, como desde lugares, estradas, cidades, esquinas, lugares onde as pessoas se encontravam lá, nome de personagens históricos. Cara, Lucas deu 70 pontos históricos e todos eles se confirmaram. Todos eles. Inclusive, o Evangelho de Lucas ele não foi um evangelho dito por revelação, né? Não foi revelado a ele ou ele viu aquilo. Ele saiu pesquisando com uma e outra pessoa para ver quais dos dados batiam, quais dos eventos se corroboravam, e ele escreveu aquilo ali. Heródoto hoje é considerado o pai da história com todas as suas mentiras e exageros, mas Lucas foi muito mais preciso, teve um processo histórico muito mais conciso, uma metodologia muito mais eficiente, certo? E o camarada, ele possivelmente aí não é lembrado como um bom historiador, simplesmente porque ele alega milagre nas suas cartas. Entretanto, eu reconheço a importância e a eloquência profissional de Lucas. Você vai ver aí no evangelho dele, no livro de Atos, que é uma sequência um do outro, né, em que eles citam uma sequência de personagens, cara, que todos eles se comprovaram. Então, assim, tem que tirar o chapéu para Lucas. Agora, falando diretamente sobre o próprio Cristo, vamos começar pelo processo de crucifixão dele, né, que não havia somente aquela forma de crucifixão, né, em forma de T, mas havia outras formas também de cruz, em que a pessoa ela poderia ser crucificada e morta, e todo a descrição do processo de crucifixão de Cristo, ele corrobora com a verdade do processo histórico como acontecia, né? Primeiramente, Cristo foi açoitado até mais do que o comum, por isso que ele morreu cedo, uma vez que as pessoas que eram crucificadas, elas ainda ficavam vivas depois, né? Inclusive, havia a possibilidade delas fugirem. Isso explica por que, quando Cristo ele estava lá, eles disseram para quebrar as pernas
dos três, né, que estavam crucificados, Cristo e os dois outros ladrões do lado dele, e eles quebraram a perna dos dois, mas quando foram quebrar de Cristo, ele já estava morto. É porque a agonia dos próprios açoites, da própria tortura que ele passou, fez um gasto corporal físico maior e levou ele à morte também mais cedo. Isso se comprova quando o lado dele é furado por uma lança, está na história bíblica também, e sai também sangue como água. Aquilo ali acontece quando o coração praticamente, através de uma agonia, ele se quebra, praticamente, por assim dizer, se quebra, né? E lembre que a agonia de Cristo foi tão grande que outro evento se corrobora. Cristo, na noite em que ele seria preso, ele suou sangue. Isso é um evento, né, biológico, eu esqueci o nome, tá, para você ver, mas corrobora com o fato de que Cristo logo depois ele vai morrer mais cedo. Cristo deveria ter aguentado mais como os outros ladrões, mas não, ele morreu um tanto quanto mais cedo e a morte dele foi atestada. Tanto os judeus como os discípulos viram ele morto, atestaram, e os judeus eles pediram ao Pôncio Pilatos que desse uma guarda a ele para garantir que os discípulos não roubassem o corpo logo depois. Então você lembra que o corpo de Cristo foi cuidado, né? Aquelas especiarias que se colocavam sobre o corpo de um judeu dava cerca de 30 quilos de aroma, era um corpo bem cuidado. Ele foi colocado dentro de um túmulo cavado na rocha e a pedra foi colocada sobre ele, era uma pedra de fato pesada, era o costume da época, era preciso mais de uma pessoa para tirar aquilo ali, e colocou-se também o selo romano sobre a pedra. Aquele selo ele dava a entender o seguinte, que aquilo ali pertencia a Roma. Estava sob a segurança de Roma. Se fosse violado, o responsável seria morto. Certo? Era assim que Roma tratava. A própria guarda romana que foi colocada, ela podia aí ter um número aí de mais de 12 pessoas. Qualquer coisa sobre a proteção do Império Romano e com a guarda, se fosse violada, a guarda pagaria com a própria vida. Então, assim, aqueles caras guardaram o túmulo de Cristo com a própria vida, por assim dizer. Até que, segundo o relato, no outro dia aparece um anjo, né? Os guardas não conseguem dar conta do recado e Cristo é retirado de lá, ressuscitado, e ele aparece. E os guardas vão até as autoridades judaicas clamando pela vida deles, e o boato que foi espalhado é que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. E as autoridades judaicas, elas cuidaram para proteger os guardas para que eles segurassem essa mentira. Isso, pessoal, para a época custaria a vida dos guardas, porque eles não poderiam, certo, perder o corpo de Cristo de jeito nenhum. Então, poderia-se dizer que inventou-se uma mentira, e os guardas romanos eles tiveram que forjar também essa mentira e engolir que os discípulos roubaram. O que a gente vai ver não tinha como acontecer. Até aqui a questão é a seguinte: os evangelhos se provam como fidedignos historicamente pelo próprio processo histórico, como qualquer outro documento histórico fosse analisado, e se nós analisarmos o Novo Testamento, ele também vai passar pelo mesmo crivo, certo, de questões. E nós chegamos aqui agora ao seguinte: a religião cristã ela surgiu baseado numa crença. Veja bem, é uma prova circunstancial. A igreja hoje existe porque o movimento há 2000 anos atrás iniciou e os discípulos alegavam que Cristo estava ressuscitado e que as pessoas viram Cristo ressuscitado. Esse movimento ele teria morrido com muita facilidade se o corpo fosse exposto, se o túmulo de Jesus Cristo se encontrasse lá lacrado, certo? Ninguém teria agarrado essa crença, uma vez que Jesus Cristo até mesmo aos discípulos dizia que ele iria aparecer ressuscitado, mas os discípulos tinham dificuldade de entender isso também. E galera, vamos lá, vamos entender essa teoria. Primeiro, se corrobora o seguinte: havia um túmulo vazio. Porque se o túmulo estava vazio, os discípulos foram lá ver, a população percebeu isso, né? O povo não teria acreditado na pregação dos discípulos se esse túmulo estivesse lá lacrado. Não teria. Seria a maior prova e evidência, né? Então, assim, o túmulo ele teria que estar vazio. A população viu o túmulo vazio e a questão era: onde é que está o corpo? Do contrário, perceba bem, o princípio do movimento cristão, ele tem por sua base, por seu fundamento, o fato de que o túmulo estava vazio e que as pessoas viram Cristo ressuscitado, ele venceu a morte, e a partir dali a motivação para obedecer-se a Cristo e seguir seus ensinos começou. E aquela pregação tomou conta e também o mundo inteiro romano passou a seguir aquilo ali. Tudo isso teria acabado já no seu começo, teria cortado pela raiz se o túmulo estivesse lá lacrado e o corpo de Cristo lá dentro. Então as teorias para explicar por que o túmulo estava aberto, elas têm suas falhas.
Vamos lá, primeiramente, galera. A primeira, que o túmulo era desconhecido, não tem cabimento. Os discípulos acompanharam, as autoridades acompanharam e a guarda romana também estava lá para tomar conta, certo? Isso é registro histórico. Então, se o túmulo fosse desconhecido, todo mundo estava praticamente com amnésia, não tem cabimento e possibilidade disso acontecer. Segundo, que os discípulos viram o túmulo errado. Isso se resolveria muito simples. Quando as pregações sobre o Cristo começaram a acontecer e o povo começou a dizer que viu o Cristo ressuscitado, o movimento começou a ganhar mais tamanho do que quando o próprio Cristo estava vivo, os judeus só precisariam ter dito: olha aqui o túmulo. Os discípulos erraram, mas está aqui. O farsante está aqui, ainda aqui dentro, né? O movimento teria morrido por lá mesmo. Outra, uma teoria mais bizarra de que os discípulos sofreram alienação. Bem, 12 discípulos, uma probabilidade para que 12 pessoas vissem a mesma alucinação, né? E logo depois, cerca de 500 pessoas, durante 40 dias, vissem, até mesmo autoridades que tenham tudo a perder, né, se eles seguissem Cristo, eles vissem isso, é muito improvável, cara. Muito improvável que isso tenha acontecido, certo? A alucinação não acontece assim, e uma alucinação é uma coisa que dificilmente acontece em conjunto para se interpretar a mesma alucinação. Cada um vai ter alucinação de acordo com o que tem na cabeça. Então não teria cabimento não deles terem visto todo mundo, Cristo aparecido, certo? Da forma como ele apareceu para eles, como está registrado. Não tem cabimento. Uma outra também, que chega a ser bizarra, era de que Cristo não teria morrido, ele teria desmaiado. Bem, o processo de crucifixão, ele mataria a pessoa que continuasse durante muitos dias lá, né, por asfixia. O peso do corpo iria pressionar os pulmões e a pessoa morreria. Não seria da dor, certo? Algumas pessoas saíam de lá vivas, para falar a verdade. Então, dizer que Cristo desmaiou e foi levado para lá e depois ele apareceu vivo é incoerente, porque ele foi muito ferido. Muito. O lado dele foi perfurado, saiu água e sangue, o que dá a entender que o coração dele se quebrou, né? Por isso aquela circunstância. E a morte dele foi atestada por discípulos, por Pôncio Pilatos, pelos próprios judeus. Ele foi colocado dentro de um túmulo com 3 dias depois é que ele sai. Em que condições ele iria sair, mobilizar aquela pedra e enfrentar uma guarda romana? Né? Não tem condição disso aí ter acontecido, não. E a mais comum, a que foi perpetrada, né, é a de que os discípulos roubaram o corpo. Galera, os discípulos, segundo o relato histórico, eles estavam aí numa covardia, totalmente desapontados porque Cristo morreu e eles pensavam que Cristo era o Messias prometido, né, que iria acabar com o jugo romano. Então eles estavam acovardados. Primeiro, não eram pessoas armadas, eram pescadores, não sabiam nada de luta. O número, eles se dissiparam totalmente, ficaram somente o grupo dos 12. E para enfrentar uma patrulha romana, né, bem treinada, bem equipada, com o selo lá na pedra de propriedade de Roma, esses caras eles teriam que ter uma coragem para que naquele momento eles não tiveram. Certo? Não tiveram. Então, assim, é pouco provável que os discípulos tivessem feito aquilo ali. E também seria muito incoerente, porque eles saberiam que eles estariam forjando uma mentira. E, cara, eles morreram por essa mentira. Todos os 12 apóstolos eles tiveram mortes horríveis. Paulo foi decapitado, Pedro foi colocado de cabeça para baixo e crucificado. Outros também foram crucificados, outros foram mortos à lança, outros apedrejados como Tiago. E todos eles, até a morte, eles seguraram a palavra. Se pelo menos um deles tivesse dito, não, a gente de fato roubou o corpo dele, eu confesso. Mas não, os 12, todos eles lá seguraram a palavra e morreram por isso. Suas famílias foram mortas por isso. Ninguém segurou uma mentira por causa disso. Ninguém. É incoerente dizer que esses caras eles lutaram com a própria vida por uma mentira. Pelo contrário, galera, pelo contrário, certo? Essas evidências todas, elas vão ver corroboradas, elas vão ver somadas, a fidedignidade do Novo Testamento enquanto relato histórico, todo o arcabouço de como a crucifixão de Cristo aconteceu, o corpo dele já não se encontrava mais no túmulo, o fato de que o cristianismo cresceu baseado numa crença de que naquele momento ele poderia ser desmentido com muita facilidade e a partir dali ele teria morrido. Então, assim, todo o transcorrer histórico, toda a linha de raciocínio que esses eventos eles levam a acreditar, dá-se a entender que Cristo de fato ressuscitou. Mas você pode ver, certo, uma explanação muito maior através de algumas obras. Eu tenho alguns que são em e-books, mas você pode procurar aí até para baixar, né? Em Defesa da Fé, certo? Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Que é um jornalista que ele era ateu, ele passou a pesquisar, entrevistou arqueólogos, até que ele chegou à conclusão que Cristo de fato ressuscitou. Né? As evidências elas são muito corroborativas para isso. E eu citaria para você, eu recomendaria na verdade, esse livro aqui,
As evidências da ressurreição de Cristo, tem outros que eu li, como por exemplo, evidências que exigem um veredito. Examinando as evidências, são obras, pessoal, que elas mostram uma linha e eles vão esboçar as fontes com muito mais clareza do que esse vídeo aqui de seus 20 minutos, né? Então, pessoal, bem, eu cheguei a uma conclusão, eu como um cara que pesquisa na área de história, eu cheguei a uma conclusão de que, de fato, Jesus Cristo ele ressuscitou. A religião cristã ela tem um fundamento muito importante para ela existir. E veja bem, como eu falei para vocês, eu não fiz uso aqui do recurso teológico. As implicações elas não dependem de uma linha de raciocínio religiosa. Mas uma vez concluída, as implicações elas serão religiosas. O homem ressuscitou, Cristo está vivo.